Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também São Leomagno. São Leomagno foi um grande Papa no quinto século do cristianismo. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Amados e amadas de Deus, Jesus tem diante de si fariseus que perguntam sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está presente no meio dos homens em Jesus de Nazaré, ou com Jesus de Nazaré. O reino de Deus é uma realidade presente no meio dos homens. Mas o reino de Deus permanece ainda algo a ser pedido, algo a ser atuado na sua plenitude. É a dimensão futura do reino, é a dimensão futura que é atuada por Jesus, que será atuada com a sua volta. É a questão da volta do Filho do Homem, da vinda definitiva do Filho do Homem. E o que responde Jesus? Jesus responde: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Amados e amadas de Deus, o reino de Deus está no meio dos homens, o reino de Deus está sendo atuado no meio de nós. O reino de Deus veio com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré colocou o reino de Deus presente no meio dos homens, atuou o reino de Deus através da sua pregação, através dos seus milagres, através dos seus atos, através da sua morte e ressurreição. O reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus vai se fazendo presente quando nós anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós, comprometidos com Jesus Cristo, vamos atuando o seu reino nas pequenas e grandes coisas, no anúncio, no testemunho, na caridade, na vida do dia a dia. O reino de Deus vai se fazendo presente. Ele está no meio dos homens. É claro, ele permanece uma realidade a ser pedida, a ser atuada um dia definitivamente por Jesus. É a sua dimensão futura, é a sua dimensão escatológica, é aquilo que nós chamamos na teologia o já e o ainda não. E Jesus então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui ou está ali. Não deveis ir nem correr atrás. Amados e amadas de Deus, o Senhor veio. O Senhor viveu no meio de nós, morreu, ressuscitou. Ele foi ao Pai. Ele permanece no meio de nós agora de uma forma nova. Ele permanece no meio de nós através da palavra, através da Eucaristia, através do irmão, através da caridade. Ele pode ser encontrado na oração. E continua Jesus: pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia, que é a segunda vinda do Filho do Homem. A segunda vinda do Filho do Homem será de uma fórmula que nós não sabemos, mas será no momento em que nós não esperamos, será de uma forma surpreendente para todos. Por isso Jesus diz: como o relâmpago brilha de um lado até o outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia.
Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. É a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus devia ir a Jerusalém, morrer e ressuscitar, realizar a nossa salvação. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude a viver bem o tempo presente, buscando realizar a vontade de Deus, buscando ir atuando no momento presente o reino de Deus através de pequenas e grandes coisas, através do anúncio, através do testemunho, através da caridade. Que esse Evangelho nos ajude a nossa fidelidade no hoje da história, a certeza de que o Filho do Homem virá um dia, mais cedo ou mais tarde para alguns de nós, mas que ele virá um dia também colocar fim à história. É a dimensão futura do reino de Deus. Que este Evangelho nos ajude a vivermos no hoje da história com fidelidade, esperando o Senhor, que virá um dia para cada um de nós e um dia para todos nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.